Conta pra mim como é que era esse bastidor de vocês dois, de pai e filho, em meio a uma eleição. Alguma possibilidade de disputar a prefeitura de Palmas? Vai de quem? Lula ou Bolsonaro no segundo? Por isso agora eu quero saber com quem você comeria ou não chamaria. De frente com Maju. O jovem mais votado da história do Tocantins, 33 anos, neto do Fenelon, filho do governador reeleito Wanderlei Barbosa, recordista de mandatos, tudo que disputou, ele ficou em primeiro lugar. Quem está de frente comigo hoje é ele, Léo Barbosa. Oi, Léo, tudo bem? Oi, Maju, é um prazer estar com você, estar com todos os seus leitores e aqueles que acompanham o Gazeta. A gente fica muito feliz de estar podendo conversar um pouquinho, falar sobre a eleição e falar também sobre o futuro do nosso mandato. Bacana. Recordista de voto como vereador, 2 vezes como deputado. Conta aí pra gente, qual que é o segredo? Não tem segredo, a gente trabalha todo dia e a gente busca retribuir a confiança dos tocantinenses, dos palmenses. Eu entrei muito jovem na Câmara, ainda no ano de 2016, era uma promessa, fui o mais votado, cheguei e consegui me consolidar naquela casa, me firmei como um vereador atuante, fui vice-presidente da casa, pautei a CPI do Prev Palmas no momento em que tive a oportunidade, Sim. Me consolidei como uma voz dos professores, como uma voz do servidor público e posteriormente me coloquei à disposição dos tocantinenses como uma alternativa para a Assembleia. Novamente fomos o mais votado, com a ajuda de Palmas e de 132 municípios. E fizemos um trabalho, colocamos recursos, fizemos parcerias com os prefeitos, atuamos nos municípios. Eu ando muito o Estado, eu busco participar das agendas dos municípios e novamente tivemos a condição de chegar pela terceira vez, aumentando o número de votos e agora sendo o mais votado da história. Encaro esse desafio com muita responsabilidade e os números com muita humildade. Bacana. Léo, você é neto do Fenelon, primeiro prefeito de Palmas, filho do Wanderlei, também é sobrinho do Marilon. Você vem de uma família tradicional política. Muitas vezes você foi criticado por isso? Por também querer estar na política sendo de uma família tradicional? Não, eu até não vi com olhos de crítica. Eu tinha como missão me consolidar como um político independente. Então eu nunca busquei ficar à sombra do meu pai, à sombra do meu avô. Se você observar, Maju, na minha campanha inteira, meu pai esteve em um único evento meu, de lançamento. Ele participou muito mais da agenda de outros colegas do nosso partido do que da minha. Eu sempre busquei trilhar, claro que ele me aconselha, a gente tem essa afinidade política, eu me espelho Sim. nele, mas eu nunca busquei me escorar nele para me trocar o meu mandato. Então, quando se houve esse tipo de crítica, foi muito sutil ao ponto de não me incomodar, não foi algo que eu vi como uma crítica. Pelo contrário, eu sempre me espelhei neles e tenho muito orgulho da família que tem, as minhas origens, Sim. e quero poder dar continuidade, dando orgulho a eles e dando orgulho às pessoas que em nós acreditam no nosso trabalho. A gente estava até conversando sobre isso quando você chegou, Léo, antes de gravar, e a gente estava falando sobre a juventude, né? Como que o jovem ainda, às vezes, é encarado assim, com alguma resistência quando entra na política. Você passou por isso? Bom, eu acredito que tenha passado. Mesmo que de forma velada e não assumida, é natural que aconteça. Principalmente por parte daqueles que têm mais tempo e às vezes não querem ver o protagonismo de alguém que chegou ontem numa casa. Então, houve, por exemplo, no primeiro momento na Assembleia, eu não fiquei em nenhum cargo da mesa, não fui presidente de nenhuma comissão, e já no segundo momento, após os pares verem o nosso trabalho, conhecer o nosso dia a dia, o nosso relacionamento como parlamentar, eu sou o segundo vice-presidente da Assembleia, presidente da Comissão de Educação, pautas importantes passaram por ali, então a gente não diria que a juventude sofre preconceito, mas ela precisa provar que veio, e eu acho que eu estou conseguindo provar todo o tempo que sou um deputado à altura do trabalho que faço. Não, as votações expressivas mostram isso, né? Eu que acompanho política, eu vejo que você tem a sua personalidade política. É claro que você tem filho do governador, mas você dá para distinguir quem é o parlamentar Léo Barbosa. Você tem sido feliz nisso, Léo. E outra coisa que eu queria te perguntar sobre Palmas. Você é daqui, foi o lugar que você foi mais votado. 2026 está chegando, 2024 está chegando aí. Alguma possibilidade de disputar a prefeitura de Palmas? Não, primeiro que me parece que há uma lei que me impede em função do meu pai ser governador. Mas não é algo que passa, eu acho muito prematuro, nós estamos com menos de uma semana da nossa eleição de deputado. O que nós temos que fazer por Palmas é trabalhar, é ajudar o governador a fortalecer o serviço público do governo do estado, as secretarias, as políticas públicas serem desenvolvidas, para que a gente tenha um HGP cada vez mais fortalecido, que nós tenhamos a nossa NS15 ali totalmente feita. As pautas do governo são o meu foco daqui a 2024. Então, Todo o nosso trabalho vai ser nesse sentido. Ontem eu vi o governador
dando notícia dos andamentos dos concursos públicos, que vão fortalecer o serviço público dentro de Palmas. Então, a gente sabe que é um momento de estruturação e de continuidade das políticas públicas do governo do Estado. E, claro, o governo, um governo bem desenvolvido, ele tem a sua capital bem fortalecida através das políticas públicas do próprio governo do Estado. Então, a gente tem que ajudar o governo do Estado a se fortalecer dentro de Palmas, da nossa capital. Conjuntura política ela vai surgir naturalmente, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer daqui até 2024. Da mesma forma que aconteceu o processo que aconteceu recentemente aqui no Tocantins. Então, a gente espera que, claro, que nós estaremos junto com o governador Wanderley Barbosa, com a nossa base para 2024, isso é natural, mas projeto político pessoal nesse momento é indiscutível. Certo. Léo, agora que vai ter uma nova legislatura, vai ter novo comando na Assembleia. Você já tem algum aliado preferido já para isso? Já vários nomes já declararam que querem ser candidatos. Você já tem um nome que você pretende apoiar ou que você acha que seja um nome bom para conduzir o Legislativo? Bom, a Assembleia ela é uma discussão que ela é muito importante, a discussão da presidência. E nós temos colegas, praticamente todos, com exceção acho que do Ivori, são do Republicanos, que é o partido do governador. Então, e o Ivori é o nosso líder do governo. Então, todos são de casa, assim. São pessoas que já mostraram que são dignos de estar presidindo. Amélio tem vários mandatos, Newton Franco da mesma forma, foi prefeito, tem o meu respeito, Amélio tem o nosso respeito, Ivori de Lira foi vereador, foi presidente da Câmara. Sim. Então todos têm um perfil conciliador, todos acredito que tenham condições, mas essa discussão não passa por mim, eu não tenho um nome preferido. Nós vamos amadurecer o nome, eu acredito que vai surgir naturalmente. Nas duas eleições que participei nesse mandato que estou ainda, foram eleições de grupo, e prova disso foi a votação do nosso deputado Antônio Andrade, que teve numa eleição acho que 22 e na outra 23 votos. Sim. Então a gente sabe que o grupo ele tende a funilar e o nome naturalmente vai sobressair no momento certo. Como é que, me conta uma coisa mais intimista, como é que é numa eleição como essa, que foi uma eleição assim, muito disputada, você ser candidato disputando a reeleição, mas ao mesmo tempo também ser filho de um candidato, que hora que essa posição de filho, de deputado se encontrava ali, que hora que você via seu pai no meio da correria e tal? Conta pra mim como é que era esse bastidor de vocês dois, de pai e filho, em meio a uma eleição. Foi muito interessante, foi uma experiência única, muito desafiadora, porque eu tinha que cuidar do meu projeto e, ao mesmo tempo, fortalecer o do governador. Verdade. Tinha momentos, Maju, que eu chegava numa cidade e o prefeito não me apoiava, o grupo não me apoiava, e eu estava ali também em função de um projeto do nosso governador. Então, a gente tinha que ser grande, reconhecendo que tinha um projeto muito maior ali, sendo discutido, sendo construído para o Estado, e que o meu projeto ele era um projeto, eu via ele com muita tranquilidade, com muita segurança em função do trabalho que nós fizemos. Não existe eleição ganha, mas existe um projeto consolidado. A gente tinha consciência dos grupos que nos apoiavam, do trabalho que tínhamos feito, dos recursos que tínhamos destinado. Então, eu acompanhava muito também o trabalho do governador. Por exemplo, eu não tive votos de forte número no Bico, eu não tive em Araguaína, foram votos, 100 e poucos votos em Araguaína, no Bico, pingadinho aqui e acolá, mas eu estava sempre atento a como é que estava acontecendo a movimentação política dentro do Bico do Papagaio, como é que tinha sido os eventos dele, a gente estava sempre conversando. Às vezes uma pessoa do Bico me ligava para resolver alguma coisa, para pedir um material, eu passava majoritária. Então foi uma sensação bacana, não teve nada de extraordinário, porque eu também tive que dedicar muito ao meu projeto. Tive desde a outra eleição que a nossa representatividade era muito grande. Eu tive voto em 132 colégios na passada. Confesso que não tive o tempo ainda de verificar quantos foram nessa. Mas em função do aumento expressivo do número de votos, eu acredito que tenhamos também mantido aí uma média de 130 municípios para mais que votaram em nosso projeto. Então eu acabei que eu tive que me dedicar muito a esses municípios. Teve municípios que eu pude ir somente uma vez, teve município que eu fui 2, outros fui 3. Então eu me desdobrei para ajudar meu pai, mas também para consolidar o nosso projeto de chegada à Assembleia. Bacana, interessante isso. Agora a pergunta que não quer calar, Léo. Você, como taquarussuzense, filho do Wanderley, gosta de Xambari? Muito. Comeu muito agora nessa campanha? Comi muito, e comi também muito bife com arroz e ovo ali no Tabocão, que era ponto de parada. Era sempre ponto de parada. Já comi ali em Miranorte, Então a gente tinha o melhor Xambari do estado, eu brinco, que
que é feito lá na casa do prefeito Sandro, em Itapiratins. Eu nunca vi. Isso eu não comi ainda não. Nunca prefeito, vi. O prefeito tem que levar a Maju para provar o chambari que eles fazem na Itapiratins. Bacana. É uma comida típica, mas é uma comida que deixa a gente forte, né? Pro batidão aí da E tem alguns chambaris, Léo, que por mais que às vezes você conheça a pessoa e tal, mas são indigestos. Por isso agora eu quero saber com quem você comeria ou não chambari. Vamos ver? Quem é o primeiro? Cíntia Ribeiro, estava com vocês aí nessa empreitada. Vai um chambari com a prefeita? Com toda certeza. A Cíntia é uma pessoa, além de ser uma boa gestora, é uma pessoa muito simpática. Já comi com a Cíntia em outros momentos, não lembro se era chambari, o que era, mas já almoçamos sim. E a prefeita, ela é, com toda certeza, sento à mesa com ela sempre que me convidar ou que eu puder estar. Essa parceria da prefeitura com o Estado nessa eleição, e ainda mais uma dele tendo ganhado, vai fazer muito bem para Palmas, né? Com toda certeza. Me parece que é a primeira vez que nós temos esse alinhamento das duas gestões. Então, quem ganha é a comunidade tocantinense, a comunidade palmense. Ter políticas públicas integradas é fundamental para o desenvolvimento da cidade e do Estado. Nós temos projetos em curso para a área de saúde, projetos para a área de expansão industrial. Então, tudo isso ele funciona. Regularização fundiária, tudo isso só funciona em parceria. E a gente acha que a Cíntia acertou e o governador também tem acertado e vai valorizar essa aliança, fazendo investimentos na capital. Bacana, acho que vem alguém que... Opa! Concorre, você e ela ficaram ali toda hora, um na frente, o outro. Se foi sua concorrente no Colégio de Palmas. Janet, vai em Chambari com a Janet? Vai sim, com toda certeza. Eu não tenho, graças a Deus, mas eu faço a política da boa convivência e tenho com a Janet também uma boa convivência. Nos momentos em que nos encontramos, sempre foi muito simpática com a minha pessoa. Teremos lá uma convivência, pode haver divergências, isso o tempo vai dizer. Mas que eu sento à mesa com ela com toda certeza. Foi uma vereadora atuante, como todo mundo sabe, polêmica em alguns momentos, é a maneira dela fazer política. Teve a votação que teve, eu quero até parabenizar a deputada Jana. A mulher mais votada na proporcional. Então, eu com toda certeza, eu sento com a Jana. Meu tio Marilon votou nela na presidência da Câmara no primeiro momento. Então, assim, muito tranquilo. Tranquilo. Quem mais? Vamos ver. Ixi, também concorreu com você para o estadual em Palmas. Mantuan, vai em Chambari? Vai, com toda certeza. O Mantuan eu conheci antes da prefeita se efetivar, quando ela ainda era vice-prefeita. Ele trabalhou na Câmara e sempre uma pessoa muito cordial, muito respeitosa. O Mantuan é um gentleman. Tinha hora que, porque assim, você, Mantuan e a Jana estavam assim, à frente na capital. Tinha hora que tinha aquela disputinha ali de base aqui no Colégio Eleitoral de Palmas? Não, Maju, porque não é eleição para prefeito, não é eleição de bairro, não é eleição municipal, é uma eleição de Estado. Eu estava focado no meu projeto macro. Essa disputa, para mim, pelo menos para mim, ela não foi algo que mexesse comigo. Eu querer ser mais votado em Palmas, ou segundo, ou terceiro. Eu só trabalhei para ser reconhecido pelo trabalho que fiz e aumentei mais de 1.000 votos de uma eleição para outra dentro da capital. E, claro, aumentei muito os meus votos no interior. O interior, ele exigiu muito tempo, muita atenção da gente nesse mandato. Eu iniciei o meu primeiro mandato com 5 prefeitos. Eu iniciei esse outro com 13. Então, nós fizemos um trabalho de fortalecimento dentro dos municípios e acabou que o interior tomou muito tempo, tomou muita atenção. Claro que o nosso Palmas é a nossa casa. Todos os dias eu atendo aqui, eu converso com as pessoas daqui. Ontem, por exemplo, eu já atendi os meninos do sindicato dos frentistas de posto de combustíveis, nos trazendo demanda. Durante a pandemia, colocamos cestas básicas para aqueles que desempregaram. São exemplos. Em Palmas, colocamos recursos para Hospital de Amor, para cirurgias eletivas. E eu tenho uma visão de que todos eles vão contribuir com Palmas. A Jana, o Mantuan, eu, Cleiton, tantos deputados da capital. Palmas, mais uma vez, terá uma representatividade. Temos novatos, como é o caso do meu amigo Moisemar Marinho, que é um grande amigo, que também vai chegar à Assembleia. Então, assim, não tem essa vaidade. Com o Mantuan eu sento e como Chambari com toda tranquilidade. Bacana. Quem mais? Vamos ver? Irajá foi adversário do seu pai aí. Tem gente que acha que o Irajá se revelou nessa eleição aí, né? Vai em Chambari? Ou dispensa no momento? Se eu tiver que sentar à mesa com alguém, eu jamais negaria, da mesma forma que qualquer pessoa que estender a mão para mim, eu a cumprimento. Acredito que em alguns momentos, não sei se pelo desespero do tamanho do projeto dele, do tamanho do nosso projeto, não sei se ele errou em muitas coisas e acabou sendo agressivo e até desesperado. Não diria que não sento, mas não é uma pessoa que hoje eu tenho a mesma imagem que tinha antes desse projeto. Como você disse, muita gente acredita que ele se revelou. Então,
poderia até sentar à mesa, mas não é algo que mexe comigo, sentar com o Irajá para conversar qualquer tipo de assunto depois do que ele fez. Quem mais vamos ver? Olha, senadora eleita mulher mais votada na história do Tocantins, professora Dorinha, vai em Xambari? Com toda certeza. A professora Dorinha é uma parlamentar exemplar. Consolidou a sua eleição com muita inteligência, mostrando o serviço, já mostrou a sua importância para o Brasil ao ser relatora do Fundeb. Eu a apoiei há 4 anos atrás, votei nela e nesta eleição apoiei novamente para senadora. Então, a professora Dorinha seguramente vai ser uma grande parceira do governador Wanderlei Barbosa, vai abrir as portas dos ministérios. Eu tenho certeza que as grandes discussões do Tocantins vai estar seguramente sendo defendido por ela, sendo incluído nas grandes pautas. Então, além de uma extraordinária parlamentar, é também uma boa pessoa. Então, com a professora Dorinha, com toda certeza, a gente come o Xambari. Tá certo. Quem mais? Vamos ver? Vamos ver? Ixi, e a Kátia, senadora que não conseguiu mais o mandato, vai o Xambari? Vai, com toda certeza. Não tenho nenhum tipo de aversão a ninguém, como disse. Uhum. E a senadora Kátia, ela viveu uma situação até um tanto inusitada nessa eleição, em função da instabilidade do projeto dela, em função do filho, que apoiava o Damas, largou o Damas, lançou candidatura. E isso deixou ela numa situação complicada. Verdade. Até. Então, a gente sabe que a situação dela não foi fácil, mas como pessoa, não tenho nada contra. Já comi um pão de queijo na casa da Kátia em outros momentos lá para trás. Não faço a política de criticar ninguém, não faço a política. Eu acho que a população teve a condição de analisar todos os projetos e dessa forma ela pôde escolher aquilo que era melhor para o seu estado. Então, a senadora Kátia tem o nosso respeito. O povo é soberano, o povo tomou a decisão. Quem mais? Vamos ver? Vamos ver? Dimas! Ronaldo Dimas disputou também com o seu pai. Vai no Xambari? Em pós-eleições aí? Mas a pergunta que eu faço, eu ia conversar o quê com o Ronaldo? É uma situação dificultosa, até embaraçosa a pergunta. Poderia sentar para comer, mas para conversar, não sei. Não teria assunto em comum, porque fazemos política de forma muito diferente. Entendi, Léo. Quem mais? Vamos ver? Vamos lá. Ex-presidente Lula está no segundo turno. Vai em Xambari? Vai Xambari com todo mundo, Maju. Vai com Lula, com Bolsonaro, com Ciro. O Ciro tá fora, né? Segundo turno. Você tá querendo me apertar muito, Maju, e eu não vou entrar nessa. Todo mundo que passa aqui, a gente não tenho. pergunta. Essa é a intenção do quadro, mostrar as relações políticas. Então, vai em Xambari, então, com o Lula. Vai com o Lula e com o Bolsonaro. Já não vamos falar sobre isso. Acho que o próximo, coloca aí, Silvio, é o Bolsonaro, o presidente. Certo. Vai em Xambari também com o Bolsonaro. Vai o Xambari. Já aproveitando que nós estamos Lula no Bolsonaro. E Léo Barbosa, deputado estadual eleito mais votado. Vai de quem? Lula ou Bolsonaro no segundo turno? Eu vou manter a mesma postura, Maju, que tive no meu primeiro... Na minha eleição e na eleição do nosso governador Wanderlei, que é meu pai. Sim. Nós tivemos uma situação em que ele ficou sozinho aqui, sem nenhum presidenciável pedindo voto para ele e todos pedindo voto para os adversários. E ele se manteve neutro e respeitou. Nós não falamos mal de ninguém. Nós temos a seguinte missão. Eu não sei quem vai ser o presidente da República, mas o governador vai ser Wanderlei. E ele vai ser parceiro porque ele vai precisar do presidente, dos recursos, das políticas do governo federal dentro do estado. Então, nós vamos manter a mesma neutralidade, respeitando o eleitor tocantinense, respeitando o eleitorado brasileiro que vai escolher o presidente. Eu prefiro não me manifestar, é uma opinião própria minha, em função dessa conjuntura que se desenhou num primeiro momento. Então, nós estamos há pouco menos de um mês já do segundo turno. Sim. E o tocantinense vai ter a opção e a condição de escolher aquilo que é melhor para o Tocantins. E eu vou votar caladinho, mas não vou me manifestar politicamente quanto a isso. Certo. Você conversou com seu pai, essa também é a posição dele, de manter a neutralidade? Ele já decidiu por Bem, isso? ele tem se declarado até o momento neutro. Isso, tem mantido neutralidade. Você acredita, deputado, que tem tido uma certa pressão de alguns segmentos para que ele escolha um lado? Eu recebi particularmente mensagem dos dois lados. Eu confesso que eu conversei com meu pai pouco depois da eleição. Eu fui terminar de arrumar algumas coisas que ficam e ainda não. E agora vou viajar com minha família para dar uma descansada esse final de semana. Descanso merecido. Mas acredito que tenha sim. Eu tenho visto nas redes sociais. É natural, Teve normal. até vídeo do Bolsonaro, né? Pedido. Isso, com o deputado e amigo Gaguinho. A gente sabe que é natural essa busca de apoios. Eles estão buscando consolidar o projeto deles. Então a gente sabe que é muito... que é natural do processo. Agora, o governador, eu acho que ele acerta ao manter a neutralidade. É uma opinião minha. Sim. Eu também comungo da mesma maneira de proceder nesse pleito, nesse segundo momento. E quando o presidente for eleito,
ele vai buscar o diálogo, com toda certeza. Seja quem for, né? Ok, Léo, uma última pergunta, a pergunta que não quer calar, essa vai para a população. O que esperar desse novo mandato, Léo Barbosa? Bom, Maju, eu acredito que eu nunca estive tão pronto para representar as pessoas. Eu iniciei na vida pública muito jovem, estou no meu 3º mandato, apesar da pouca idade, continuo ainda sendo o mais novo deputado da Assembleia, mesmo já estando no 2º mandato, ainda não... Então eu represento essa juventude, mas represento também a esperança dos tocantinenses. E quero continuar trabalhando, continuar retribuindo tamanha gratidão, tamanha confiança, com muito trabalho. Eu fiz um trabalho nos municípios de fortalecimento, colocando recursos para... No momento da pandemia, eu coloquei muito recurso para aquisição de insumos, de medicamento, para aquisição de ambulâncias, foram mais de 15 ambulâncias, porque às vezes tinha uma ocorrência e ficava faltando uma ambulância naquela cidade pequena, que precisava de um socorro. Nós colocamos recursos para equipamentos hospitalares, nós colocamos recursos para reformas de quadra de futebol, para construção de campos de society, coloquei recursos para a assistência social, coloquei recursos para diversas áreas, para obras como um todo. Então, a gente sabe que a gente entra mais consciente ainda da nossa missão. Acredito que tenha sido o único deputado a colocar recursos, por exemplo, para quilombos e para distritos pequenos, como coloquei para o quilombo do Cocalinho, para uma praça. Foi uma praça? Onde? Foi uma praça que está sendo construída. Lá em Santa Fé, né? Lá em Santa Fé. E também coloquei recurso para atender a comunidade da Mansinha, em Rio Sono, a 100 quilômetros de chão ali no Jalapão. Então, assim, eu fiz esse trabalho, a gente faz do coração. Do ponto de vista eleitoral, talvez não tenha o mesmo retorno, mas vou continuar trabalhando dessa forma, porque o que me move é o correto. Então, aquilo que eu compreender que é correto, a gente vai continuar fazendo. E, claro, ajudar o governador a fortalecer o governo dele, com os bons projetos de lei, com os bons requerimentos. Quero aqui abrir um parêntese para uma bandeira que, ao longo desse mandato, foi fortalecida no nosso mandato, assim, na nossa atuação, foi a questão dos autistas. Meu menino, o mais novo, é autista. Não sabia. E aí eu... De alguma forma, isso já fazia projeto nessa área. Quando eu era vereador, já fiz, por exemplo, projeto de lei obrigando o município, naquela época, ainda a colocar assistente social e psicólogo nas escolas. Foi rejeitado. Depois, na Assembleia, propus de novo, também da mesma forma. E aí veio o governo federal e aprovou a lei, mostrando que nós estávamos no caminho certo, que nosso projeto ele era bom. Ele é um projeto importante. Porque o psicólogo ele atende os alunos que sofrem com depressão, que cai o desempenho escolar quando um pai e a mãe separam, quando tem a perda de um pai ou de uma mãe. Nós temos automutilação, nós temos transtorno de déficit de atenção, nós temos inúmeros problemas relacionados à saúde mental e a desenvolvimento cognitivo. E nós temos também professores que precisam dessa assistência, porque convive com a atenção de uma sala de aula, muitas vezes um ambiente com 30 alunos, com 35 alunos. Então, o assistente social também faz esse link entre a escola e a casa para ver se o aluno está sendo assistido, se ele tem alimentação. Então, foi pensando nessa coisa toda que a gente fez esses projetos. E dos autistas da mesma forma, eu coloquei 150 mil esse ano para um Anjo Azul que trabalha com autistas que não têm condição de pagar. Eles trabalham com diagnóstico, trabalham com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com psicólogo, e nós vamos fortalecer ainda mais. Eu vou, mês que vem, para Belém, conhecer um trabalho da coordenação de políticas públicas para a pessoa com deficiência do Pará. Bacana. Já tem lá sedes consolidadas com espaços para criança, com espaços para adulto, para que elas tenham esse acolhimento e sejam assistidas e possam se desenvolver. Então, a gente vai fazer esse trabalho, você pode ter certeza, ainda mais forte. Vamos ajudar o governador a fortalecer, seja com recursos, seja votando no orçamento, a construção de um orçamento para o esporte. Nós precisamos voltar aos projetos de base, as escolinhas, as competições amadoras. Nós precisamos reformar o nosso Newton Santos. Nós não temos condição, por exemplo, para as rádios transmitir os jogos, as arquibancadas estão deterioradas, os vestiários precisam de reforma. Então, a gente precisa cuidar do Estado como um todo. Da mesma forma, um programa de manutenção das rodovias para que a gente não tenha que fazer o que estamos fazendo nesse momento. Meu pai está aí assumindo a demanda reprimida de anos de rodovias não cuidadas. Então, nós temos que estar cuidando todo ano, não é esperar 10, 12 anos para fazer de novo em todas. Não é assim que a gente vai conseguir manter as nossas rodovias. Então, a gente entra muito consciente da responsabilidade. E é por isso que as pessoas podem de nós esperar um mandato muito bem postado, muito consciente. Eu estou muito consciente da missão que eu tenho e quero que os meus colegas, da mesma forma, cada um da sua maneira, tenha condição de contribuir com o nosso Estado e que a Assembleia faça valer a confiança dos tocantinenses em cada um dos 24 parlamentares que foram eleitos.
Bem, Léo, parabéns, em nome de toda a equipe da Gazeta, parabenizar mais uma vez pela vitória. Dá para ver que você está realmente preparado para essa responsabilidade que é representar a população, esse olhar para os quilombos, para os autistas, ou seja, não olhar apenas, só olhar as coisas básicas, mas estender esse olhar para quem não tem voz, que você continue rompendo essas barreiras aí e obrigada pela sua presença, sucesso. Você que está nos acompanhando, curta, compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas aí o que o deputado estadual mais jovem propõe para o Estado, acompanhe também o deputado nas redes sociais para você saber o que ele está fazendo, né, o que ele está propondo. E você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Obrigado, Léo. Obrigado um abraço a todos.